Há tempos, pessoas como eu notam as movimentações dos donos deste mundo. E, nos últimos anos, mais especificamente desde 2019, ano em que acredito, deram início a um processo sem volta de transformação completa nas condições e regras de vida e existência para o indivíduo normal neste planeta. Talvez alguns não entendam, e de fato estes não entenderão mesmo, darão risada, pois já são os produtos os quais irei me referir em seguida. Produtos estes que, devido ao processo que explicarei, perderam completamente a capacidade de pensar e refletir por conta própria. Talvez nunca tiveram, ou misturado a um pouco de consciência, mas nem tanto, um excesso de individualismo de pensamento e egocentrismo, que os impede de enxergar um mínimo da verdade, apenas para alimentarem suas próprias convicções, que não aceitam outras formas de pensar, pois simplesmente acreditam ouvir apenas o que lhes cai bem em suas mentes e em seus pensamentos de vida. Na maioria, o caso devido ao puro individualismo. Em resumo, o famoso isentão, que diz que pessoas como eu não vão mudar o mundo, que temos que pensar em nós mesmos, que estamos perdendo nosso tempo lutando contra o tal sistema. Uma esperança, pois pessoas como eu talvez não tenham mudado o mundo mesmo, mas fizeram parte fundamental de um complexo emaranhado de coisas que talvez fizeram outros mudar, lutar, resistir ou impedir até agora do mal total unido da sede completa de poder de alguns poucos dominar todo este mundo, se é que já não domina. Como disse, apenas uma esperança. Vou dizer que o que eu tenho para te contar, de alguma forma ou de outra, a história parece ser sempre a mesma que você já sabe. Desde o primeiro ser humano até os dias de hoje, vivemos sobre certa forma de domínio, pelas mãos de poucos, através de certos meios de controle. Mas nada foi, desde que se expandimos como humanidade, tão assustador como o que estamos vivenciando agora. Nada é completamente diferente e tentarei te explicar porquê. Durante todos os milênios de sua existência, o ser humano, nós e sua tecnologia até os dias atuais, é um resultado direto de sua evolução através dos tempos, movida por sobrevivência e a posterior proteção e fortificação de suas conquistas e interesses. Desde a sua pequena aldeia primitiva no passado, até países ou continentes inteiros nos dias de hoje, com suas riquezas, alianças, exércitos, protegidas, expandidas e aprimoradas através dos tempos, com o uso de novas descobertas tecnológicas que o ajudaram a evoluir mais e mais conforme os séculos de história e seus acontecimentos. Durante todo esse tempo, praticamente sempre se teve um ponto em comum entre todos esses períodos de paz e guerras. Em meio a descobertas e revoluções em todos os campos de estudos humanos, conforme as necessidades que foram se impondo e se fazendo necessárias para que o ser humano sobrevivesse, sempre houve um aspecto em comum ligado à subsistência de todos, que foram as trocas e acordos que geraram um determinado valor perante as necessidades individuais de cada um, o que gerou a constante forma de compra e venda de valores e bens, materiais e serviços, algo que move desde o princípio a humanidade como um todo e faz o ser humano ter um motivo para viver, que o faz trabalhar, produzir,
trocar seu tempo de vida e esforço pessoal por algo que almeja ou simplesmente sobrevivência básica. O que estamos vivenciando hoje, no atual momento, é algo nunca antes jamais vivido na história. E eu te explico por quê. Devido ao resultado que isso trará. Seu uso prático por pouquíssimas pessoas e entidades, o que mudará para sempre a vida neste planeta. E, na minha concepção, o número de pessoas que nele vivem e a forma como vivem. Na Revolução Industrial entre o século XVII até o século XIX, o que a humanidade aprendeu foi basicamente compreender todos os tipos de meios de produção e todos os tipos de coisas, desde têxteis, panelas, sapatos, armas, veículos, computadores, foguetes, etc. Isso foi, para alguns poucos países que passaram por essa revolução rapidamente, o suficiente para subjugar outros países e povos que não acompanharam este passo. O que estamos vivendo agora é uma quinta revolução industrial, ou Revolução Industrial Tecnológica 2.0. Porém, o produto desta vez não serão roupas, armas, carros, computadores, microchips. Será o ser humano propriamente dito, resultado direto dessa quinta revolução, que foi a masterização de todos esses processos de subsistência do ser humano, que deu poder e meios suficientes para poucos países ou entidades, o domínio absoluto sobre o processo que já ocorre há milênios na humanidade, o controle completo e total sobre o cérebro e corpos humanos, sobre as mentes. Para quem ainda não entendeu, basicamente se dominou a técnica de produção de corpos e mentes do ser humano, das pessoas, do que elas pensam. Corpos e mentes estão indo visitar os dois principais produtos da próxima onda de todas as compras, de todas as mudanças. E se há uma lacuna entre aqueles que sabem como produzir corpos e mentes e aqueles que não sabem, então isso é muito maior do que qualquer coisa que já tenhamos visto antes na história. Tentarei resumir daqui para frente. E se você não está seguindo essa revolução rápido o suficiente, então você simplesmente será extinto. Tente entender a frase a seguir. Uma vez que se dominou os meios totais de criação de corpos, cérebros e mentes, unidos à automatização e robotização de praticamente tudo, coisas como mão de obra barata na Ásia, África ou qualquer lugar que a tenha, já não servirão mais para nada. E o que isso acarretará em termos como questões econômicas e políticas, que dizem respeito, obviamente, à sobrevivência de cada um e de seus velhos meios, nas próximas décadas, será o que fazer com tais pessoas consideradas inúteis, que é o que as entidades ou indivíduos que já fazem isso há séculos ou milênios terão como problema principal maior agora que já não são mais necessárias e se tornaram um problema para o planeta que, com certeza, na mente deles, é deles, não é nosso. Eu não acho que se tenha um modelo econômico para estas pessoas inúteis ou que tal sequer tenha sido pensado. Você já deve estar notando e vendo nos noticiários o fechamento de postos de trabalho
e de grandes empresas em massa, com milhares de pessoas perdendo seus empregos e trabalhos que estão deixando de existir. A minha melhor previsão, no curto ou médio prazo, pois essas mudanças já estamos vivenciando agora, é que os mestres de tudo isso, que estamos, querendo ou não, sendo forçados a experimentar por bem ou por mal, não terão problema com comida, pois isso não será um problema com este tipo de tecnologia. Será tranquilamente possível, por enquanto existirem, produzir comida básica para essa gente. O problema provisório será o que fazer com o tédio e a falta de sentido na vida dessa gente que será considerada inútil. Provisório, pois serão eliminados lenta e gradativamente junto de outras soluções para salvar suas vidas que já devem estar sendo desenvolvidas pela ciência ou vai saber o que. Até lá, logo ali na frente, creio que drogas e videogames entreterá a maioria até, na minha visão, o seu fim. Considere tudo que fora citado até agora e reflita comigo na corrupção sistêmica que impera no mundo nos dias atuais, mais a divisão política que fora plantada, principalmente na cabeça destas já pessoas criadas em série, com um pensamento criado em série, com os seus cérebros e corpos já fabricados para ou somente pensar em uma coisa específica ou simplesmente não pensar em nada, pois foram criados para isso, para não ter poder para isso, para não pensar, para não refletir e no longo prazo, acredite, serão feitos até para não reclamar. Isso se falando dos poucos que forem necessários. Comunismo, renda básica universal, seleção natural, nova ordem mundial, governo único mundial, ou todo esse contexto que sempre existiu, mas que agora assume sua forma e cara real através de seus representantes diretos e suas intenções, e passa a fazer ele mesmo, de maneira direta e prática aos olhos de todos, o controle que desde milênios tal ser ou suas gerações tem para si e seus descendentes. O domínio e controle total da humanidade, agora elevado a um nível que faz as profecias e ficções de Orwell e Hurley, por exemplo, saírem da ficção para terem seu lugar na mais pura realidade.